Beleza, velho. Sério? Sério? Moça, você vai ter 21 filhos com ela. Olha, 21 Glória, filhos. sério? Ô, Glória. Tá? valeu. 21? Tá feio, trabalha bastante, hein? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, bomba. Oi, todo retorna pra salvar Itadori e Choso morre, meus amigos. Do Bruno Nossa, Bandeira dessa vez, beleza? Capítulo 259 aí de Jujutsu, né? Verdade. Muita coisa aconteceu nesse capítulo, pessoas se foram, pessoas voltaram, né? Então, Nossa, foi um misto de emoções, hein? exatamente, vamos conferir aí a análise do Bruno. Espero que vocês gostem. Lembrando que a gente tá com um novo canal de vlog, então se puder passar lá pra dar aquela moral pra gente, muito obrigada. E as nossas lives aí continuam acontecendo 7h30 da noite. Verdade, meus amigos, dão uma passada lá porque, velho, é o melhor canal de vlog, meus amigos. Vocês não Tá vão muito se bom. arrepender, porque o Verdade. negócio tá bom demais, beleza? É isso, amigos. Bora pro vídeo então. Bora! O Bora, homem meus está de amigos. volta. Depois de ter desaparecido por completo após o final do arco de Shibuya, Aoi Todo surge no campo de batalha para salvar o seu brother Caraca, Itadori Itadori, Yuji, mas cara. infelizmente seguido da morte de um dos principais feiticeiros do mangá, Choso. Enquanto o meio-irmão de Itadori sacrifica sua vida para salvá-lo, surge então o seu outro irmão para juntos enfrentarem Será que ele Yomen volta ou não? Sukuna. Galera, capítulo 259 de Jujutsu Kaisen, finalmente tivemos o Sukuna liberando a sua técnica da fornalha contra os feiticeiros e explodindo tudo ao seu Fazer redor. Técnica essa, inclusive, companhia que foi pro intitulada doido. como a sua técnica secreta final. Ou seja, parece que isso que vimos nesse capítulo foi o máximo que tivemos do Sukuna nessa batalha e agora é só ladeira abaixo pro rei. A queda finalmente vai começar a acontecer de fato. Fica comigo até o final que, como sempre, tem muita coisa pra gente discutir sobre essa técnica, se a morte do Choso e a volta do Aoi Todo fizeram sentido ou não, e eu já vou adiantar aqui pra vocês que, infelizmente, me parece que não, mas eu vou explicar tudo com calma ao longo desse vídeo. Antes da gente começar, você já sabe, pegue o dedo do Sukuna e lembre de dedar o botão do like, se inscrever aí embaixo pra ajudar ainda mais na expansão do domínio desse canal, ativar o sininho pra sempre saber quando o próximo vídeo for lançado e se você quiser ajudar ainda mais, confere o link que eu deixei aí no comentário fixado e ajuda a gente com seu voto diário pra gente continuar subindo no ranking do IBEST. A gente começou, galera, na posição 35 ou 37 e já estamos em 13º, Nossa, hein? que da Se hora. todo mundo aqui ajudar, a gente entra no top 5 ainda amanhã. Então não deixa pro final, já corre lá rapidinho no comentário fixado, vota rapidinho e volta aqui pro vídeo, beleza? Vamos lá então, galera. Começamos o capítulo com um flashback, como é de praxe, dessa vez do Itadori, Choso e Kamo conversando durante o treinamento de um mês que eles fizeram antes da batalha contra Sukuna. Durante essa conversa, nós finalmente descobrimos que o Itadori, além de ter trocado de corpo com o Kusakabe para aprender mais sobre técnicas de barreira, o segundo feiticeiro com quem ele trocou de corpo foi Yuta Okotsu, para que ele pudesse aprender a utilizar a técnica amaldiçoada reversa, que, como vimos, ele foi, no fim, capaz de aprender. Ou seja, um treinamento bem mais focado na defesa do que em qualquer outra coisa. Então descobrimos nesse capítulo que o Itadori não chegou a trocar de corpo com nenhum dos dois usuários da técnica de manipulação de sangue, já que ele só podia trocar de corpo com 2 feiticeiros ao todo, e por prioridade ele decidiu trocar com o Kusakabe e o Yuta. Por isso que nesse capítulo o Itadori aparece pedindo um treinamento rápido tanto para o Choso quanto para o Kamo, para que ele pudesse pelo menos aprender a usar um pouco, né, o básico da manipulação de sangue durante a batalha final. E essa primeira página de flashback, além de expor algumas informações de forma mais explícita pra gente, como a segunda escolha do Itadori com quem ele iria trocar de corpo, evidenciar na prática como o Choso era um péssimo professor, assim como o Itadori havia dito antes, ele serve também, galera, principalmente para preparar a gente para o pior desse capítulo. Ou seja, ele serve para mostrar pra gente como o Choso, apesar de ser um professor ruim, ele tinha uma ótima vontade, uma ótima boa vontade e uma empolgação enorme em ensinar o Itadori, simplesmente por ele ser o seu irmão mais novo. E o irmão mais velho quer ser esse tutor que vai ajudar o seu irmão mais novo a crescer. Mas como vimos, o Choso é horrível nesse papel, porém, por outro lado, o outro dever de um irmão mais velho também é proteger o seu irmão mais novo, e é isso que vemos o Choso fazer
perfeitamente bem nesse capítulo. Seguindo o capítulo então, vemos o Sukuna prestes a usar a sua infame flecha de fogo contra os feiticeiros, e antes do desastre tomar conta de tudo, de todo o cenário, temos a explicação de como exatamente essa técnica funciona. Primeiro, é explicado que o Fuga só pode ser usado após o uso das técnicas de corte do Sukuna para seguir aquela lógica da preparação de um alimento. Ou seja, primeiro você corta para depois você cozinhar esse alimento. Então eu achei que essa foi uma restrição bem interessante que faz bastante sentido com a temática da técnica do Sukuna, né, que envolve o preparo de alimentos. Mas é aqui que vem a parte mais complicada. É dito que as chamas do Sukuna são limitadas em poder do fogo e em velocidade, então a saída criada pelo Sukuna foi mais uma vez impor um voto a si mesmo. O voto diz que Sukuna não poderia usar as suas chamas numa luta contra muitos feiticeiros ao mesmo tempo, criando assim uma desvantagem para ele próprio, exceto dentro de uma expansão de domínio. Já vamos falar mais sobre isso, mas na prática, basicamente o Sukuna usa sua expansão de domínio, corta todo o cenário ao seu alcance e a poeira deixada por esses cortes é imbuída com energia amaldiçoada, e no momento em que o Sukuna usa sua flecha de fogo nessa nuvem de poeira inflamável, ele desencadeia um efeito em cascata, gerando uma explosão colossal. Basicamente como se você ligasse um fósforo perto de um botijão de gás e tudo viesse a explodir. Explosão essa, inclusive, que foi a mesma usada contra uma Horaga no arco de Shibuya. Se vocês lembrarem, primeiro o Sukuna ele ativa a sua expansão de domínio contra ele e depois ele explode uma Horaga com a sua flecha de fogo. E somado a isso, também tivemos a explicação do porquê o Sukuna não usou essa técnica de fogo contra o Gojo. É explicado nesse capítulo que a partir do momento em que o Sukuna reduziu o tamanho do seu domínio, ele não poderia mais usar as suas chamas com potência máxima. Ou seja, como o Sukuna reduziu o tamanho do seu domínio, os cortes do domínio também fariam um estrago menor e, consequentemente, a área da explosão também seria menor. Vocês lembram, né, que o Gojo e o Sukuna ficaram reconfigurando as suas expansões de domínio um monte de vezes? Então, foi por esse motivo que o Sukuna decidiu abdicar das suas chamas logo de uma vez durante aquele momento. Por isso, então, que o Sukuna não usou as suas chamas contra o Gojo em nenhum momento durante a luta entre eles. Agora, essa explicação toda faz sentido de verdade? Primeiro que, às vezes eu sinto que o autor ele acaba detalhando e complicando demais as coisas e isso acaba gerando uma série de mais perguntas, mas vamos lá, é só vocês lembrarem da expansão de domínio do Hakari, né, que ele mesmo confessou que passou da linha naquele momento. Então vamos lá. A primeira regra que a gente teve nesse capítulo diz que o Sukuna não poderia usar as suas chamas contra várias pessoas ao mesmo tempo, sendo que o Gojo ele estava lutando sozinho, então o Sukuna ele poderia ter usado essa técnica ainda assim. Mas Bruno, o capítulo também diz que a técnica só fica realmente poderosa se aplicada junto da expansão de domínio. De fato, mas eu me pergunto se, mesmo numa versão mais fraca, não valeria a pena o Sukuna ele ter usado essa técnica ainda assim. Ou melhor ainda, eu me pergunto se não valeria a pena o Sukuna ter usado as chamas logo depois dele ter vencido aquela primeira disputa entre as duas expansões, já que naquele momento as chamas estariam com a potência máxima, de acordo com a regra que foi colocada nesse próprio capítulo. E o fato do Sukuna só poder usar as suas chamas contra uma única pessoa, com exceção de quando ela está imbuída na sua expansão de domínio, em tese serve para explicar o que vimos nesse capítulo, com o Sukuna podendo usar essas chamas agora contra todos os feiticeiros juntos. Mas concorda comigo que essa é uma regra que nem sequer precisava existir? Porque a gente já ia aceitar ele atacando todo mundo com essa técnica de fogo de qualquer forma. Tipo, a gente já era feliz achando que essa era só uma flecha de fogo gigante que causava uma explosão muito poderosa e pronto. E na prática, meio que continua sendo só isso mesmo. Tudo bem, foi interessante para justificar o Sukuna não ter usado essa técnica contra o Gojo, mas nem precisava desse rodeio todo, bastaria dizer que o Sukuna ele se segurou para poder dar tempo de copiar a técnica de corte do Mahoraga e pronto. E como eu falei, o Sukuna ele poderia ter usado a flecha de fogo logo depois que ele venceu a primeira e a segunda disputa, inclusive, entre as duas expansões de domínio. É explicado pra gente nesse capítulo o porquê ele não usou depois que ele começou a reconfigurar a sua expansão de domínio, reduziu o tamanho, etc. Mas quando ele venceu já nas primeiras expansões, meu amigo,
não tem explicação, ele poderia sim ter usado. Então o que eu acho, galera, sinceramente, é que o grande motivo do autor ter complicado e detalhado tanto essa técnica nesse capítulo é por ela ter sido nomeada como a técnica secreta final do Sukuna nesse capítulo. Então o autor, ele precisava que essa técnica fosse algo especial e complexo, e não só uma explosão de fogo qualquer, sendo que na prática ela continua só sendo uma explosão de fogo muito maneira e poderosa, e só isso, e tá tudo bem também. E isso, inclusive, como eu falei no começo do vídeo, significa também que a gente não deve ver nada mais épico do que isso que tivemos nesse capítulo vindo do Sukuna a partir desse momento da batalha, já que essa foi nomeada como a sua técnica secreta final. Pois é, galera, estamos realmente rumando para o fim. Seguindo então o capítulo, a explosão das chamas do Sukuna tomam conta de todo o cenário e podemos ver o Choso protegendo o Itadori com uma esfera de sangue e toda a despedida entre esses dois irmãos que foi realmente muito marcante. Infelizmente a Scan não ajudou muito, né? Mas ainda assim tivemos ótimos momentos como o Choso se desculpando por ter sido um péssimo instrutor durante o treinamento e, como eu disse, um irmão mais velho tem o dever, né? Ou espera-se que ele tenha o dever de ajudar o seu irmão mais novo a crescer e evoluir. Mas por outro lado, outro dever de um irmão mais velho também é proteger o seu irmão mais novo, e é isso que vemos o Choso fazer muito bem nesse capítulo. Ou seja, eu posso não ser um irmão mais velho que vai conseguir te ensinar muita coisa, mas eu posso ser um irmão mais velho que vai conseguir te proteger. Nisso vemos uma cena dos dois irmãos sentados à mesa, aquela mesma mesa que o Choso imaginou estar sentado com todos os seus irmãos, mas agora sentados apenas ele e o Itadori. Também temos um flashback dos três fetos amaldiçoados conversando enquanto ainda não tinham os seus corpos formados e no fim, Choso agradecendo a Yuji por ter sido o seu irmão mais novo. O resultado disso, a esfera de sangue se desfaz, assim como um laço de sangue que foi rompido à força da vida do Itadori pelo Sukuna. Mas se tem uma coisa que o Itadori aprendeu nessa vida é que laços de sangue não são exatamente tudo o que importa, porque da mesma forma que Choso o considerou como seu irmão mais novo, outra pessoa também o fez. E para nossa surpresa, Aoi Todo aparece no campo de batalha, resgatando o seu brother mais uma vez. O homem que havia desaparecido desde o final do arco de Shibuya finalmente está de volta. Bom, como era de se esperar, a gente tem uma justificativa parcial do seu sumiço durante o treinamento do último mês. Vemos o Todo conversando com a Mei Mei e armando o plano de usar a técnica de teletransporte do Todo, que continua funcionando, inclusive, né, para nossa surpresa, para trocar os feiticeiros de lugar com os corvos da Mei Mei, salvando assim os feiticeiros da expansão do Sukuna e sacrificando os corvos ao invés disso, né? Basicamente trocando eles de lugar. O único problema é que o Choso e o Itadori acabaram ficando fora do alcance da técnica do Todo e por isso eles tiveram que se virar por conta própria. Além disso, Todo também pede para a Mei Mei guardar segredo sobre esse plano se tratando do Itadori. Isso porque o Itadori, tendo sido um receptáculo do Sukuna, ainda tem uma forte ligação energética com o Sukuna, muito parecido como funcionava a ligação do Harry Potter com o Voldemort. Para quem viu, né, os filmes ou leu os livros, né, onde um conseguia entrar na mente do outro. Ou seja, o Sukuna, quem sabe, poderia acabar percebendo esse plano e por isso era melhor que o Itadori não soubesse disso. Mas mais uma vez isso gera um outro questionamento, que é: o Itadori, ele não sabia sobre os outros planos dos feiticeiros porque ele estava lá, participando de todas as reuniões, inteirado de absolutamente tudo. Nunca foi mostrado, sugerido o Itadori sendo excluído das conversas que os feiticeiros eles tinham, né? Eles tiveram antes da batalha. Então, que desculpa furada é essa? Fora que esse plano do Todo era só um plano de defesa, nem sequer era um grande plano para derrotar o Sukuna como era com o Yuta ou a Maki, né? Quando eles aparecem, quando eles foram para cima do Sukuna e que precisava ser ocultado de qualquer forma. Simplesmente não era. Não tinha essa necessidade toda do Todo ter se escondido todo esse tempo. Tô até redundante, né? Todo esse tempo. Então, mais uma vez, a gente volta pra fórmula se repetindo, onde um personagem aparece, é derrotado e depois o próximo aparece pra cair também logo em seguida. E dessa vez,
com uma desculpa que não me pareceu tão convincente. E outra coisa, ele nem sequer salvou o Itadori no fim das contas com esse plano, né? Então pra quê? Era melhor se ele contasse logo pro Itadori e avisasse pra ele que quando o Sukuna explodisse tudo, que era pra ele correr, meu amigo, o mais longe, pro mais longe possível, pro todo poder teleportar geral. E outra coisa ainda, galera, cadê o Ui pra teleportar o Itadori e o Choso que ficaram no meio do campo de batalha? Se eles não conseguiram ser salvos pelo Aoi todo, por que não então, cara, cadê o Ui pra salvar pelo menos um deles? Bom, de qualquer forma, no fim do capítulo vemos Itadori e Todo contra Sukuna, que agora sofre de burnout, galera. O homem tá tendo burnout de tanto lutar. Pra quem não se lembra, logo após um feiticeiro usar a suspensão de domínio, as técnicas desse feiticeiro ficam esgotadas e difíceis de serem usadas. Ou seja, o Sukuna agora se encontra mais vulnerável do que nunca. Enfim, galera, como eu falei antes, o Gege ele tá trazendo todo mundo, inclusive o Todo, né, que ele pode pra enfrentar o Sukuna e o Aoi todo. Aparecer não é nenhuma surpresa pra gente. Eu ainda acho que foi um completo descaso o Todo ele ter sido esquecido por tanto tempo no mangá e do nada ele voltar com uma desculpa meia boca como essa, né? Inclusive, me corrijam nos comentários se eu fui duro demais em algum ponto, mas sinceramente essa foi a minha impressão. Mas apesar de tudo isso, a aparição dele logo após a morte do Choso ainda assim foi algo que, por incrível que pareça, conseguiu me deixar emocionado justamente por essa relação entre os dois irmãos, pela relação do Itadori com o Choso. E a boa notícia, no fim das contas, é que se o Aoi todo voltou completamente do nada, assim vocês já sabem quem também deve aparecer logo mais, não é verdade? Começa com No e termina com Bara. Me aguardem. De qualquer forma, como sempre, me conta aí nos comentários o que vocês acharam da morte do Choso e da chegada do Todo nesse capítulo. E se você deixou pro final e esqueceu, eu sabia, meu amigo, lembra de olhar o comentário fixado e deixar o seu voto diário pra gente continuar subindo no ranking do IBEST, beleza? Até a próxima, tchau. Caramba, muito bom esse capítulo, né? Muito legal a comparação que ele fez do Sukuna e do Itadori com Harry Potter e o Voldemort, porque é bem isso mesmo, né? Verdade. Mas todo mundo falando aí, né? A grande aposta aí, né, pra voltar é a Nobara, né? Vocês acham que ela volta mesmo? Eu não sei, eu fico com um pouco de pé atrás, assim, porque Jujutsu, eu já falei isso uma vez, Jujutsu às vezes ele, tipo, peca nisso, sabe? Tipo, em algumas explicações que não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver com nada, entendeu? E aí, tipo, a gente fica meio perdido. E aí tem gente que fala que não, que o Jujutsu é super bem explicado, mas em alguns pontos até pode ser, mas tem muitos pontos que Jujutsu não faz sentido algum. Então você acha que ele tá segurando porque tá acabando, então? Pode ser. Nossa, caraca, eu queria mais pelo menos uns Porque 30. agora, ó, se o Sukuna soltou essa técnica depois do voto, né? Não tem mais o que ele usar, basicamente. Eu acho, na minha opinião, que o Todo na próxima ele vai de F. Já, sim. Eu acho que ele já vai passar Pode ser, né? Porque aconteceu isso muito, né? Tipo, personagens durar 2 capítulos Esse mesmo. é o problema, a gente já tá acostumado com isso. Se ele for de já. F, aí o Itadori vai pro fundo do poço, coitado, porque ele acabou de perder um irmão, vai perder o outro. Vai perder o... Não sei, pode ser que não, né? Enfim, sei lá. Caraca. Mas a despedida do Choso, pra mim, foi uma das despedidas mais emocionantes, mais bonitas e mais simbólicas aí do mangá. Verdade, Muito bonito Isso mesmo. é verdade. Comenta pra gente aí, que nem a Suelen tava vendo aí, que não vai ter capítulo aí, vamos ficar mais uma semana sem. Deixa a sua análise aí, beleza? Verdade, gente. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.